Vamos, enfim, começar o capítulo, acho que 17, né? Que semana passada nós ficamos entretidos, né? Só na citação inicial do capítulo, né? É 17? É 17. Isso, 17. Então não vou nem ler a citação de novo, senão a gente vai parar nela, porque cada vez que a gente lê tem mais coisa para ser lembrada e exemplificada, né? Então vamos para a primeira questão levantada pelo nosso querido irmão Vitor. O período que se estende do nascimento até os 7 anos de idade tem sido motivo de acurada atenção por parte dos estudiosos das questões psíquicas. Além da sagacidade, certas crianças demonstram um elevado nível de inteligência, de aptidões inatas e de percepção extrasensorial, fenômenos inabituais, entre os quais se destacam a vidência mediúnica e a recordação espontânea de vidas passadas. As causas de tais fenômenos surpreendentes, quase sempre, são desconhecidas dos educadores, psicólogos e neurologistas infantis. A que se deve atribuir a sensibilidade psíquica tão aflorada nesta faixa etária? Lancelin nos responde o seguinte: a infância é o período da existência na qual a alma se adequa às vibrações do corpo físico, interagindo de forma direta com as acomodações do fluido cósmico. Em se tratando de uma etapa favorável à instabilidade adesiva entre o perispírito e o organismo físico, é possível que a criança tenha uma relação mais atenuada com a existência terrena. O discreto desacoplamento observado decorre da própria vibração perispirítica, não plenamente modulada em relação ao organismo do encarnado. Por esta razão, algumas crianças, involuntariamente, acessam os arquivos da memória extracerebral, de lá extraindo com maior ou menor grau de nitidez acontecimentos pretéricos que emergem do inconsciente e alcançam a consciência de vigília, de forma enfática ou por intermédio da vivência de emoções intensificadas, concernentes a fatos, por vezes dolorosos. Medo exacerbado a um detalhe específico pode significar a sua rememoração acompanhada de forte colorido afetivo, particularidade que a faz recordar o sentido do perigo. Deixa eu só levantar uma questão aqui, que enquanto eu estava lendo me ocorreu. A gente está vendo aqui que esse processo de ligação do espírito com o corpo, ele não é uma coisa assim, vai reencarnar, ligou, não é como pegar um plug e botar na tomada. Ele é um processo lento e vai se completando depois da própria encarnação, né? E aqui até permite que a criança tenha um acesso maior ou menor a memórias que depois ela não vai ter mais dificuldade ou mesmo não vai conseguir acessar. Extrapolando isso para o outro extremo da vida, né, encarnado, né, que seria o desencarne, pode ser um processo semelhante, esse desligamento, o que poderia levar... Isso é uma pergunta, hein, gente, não é uma explicação, não. O fato de alguns espíritos ficarem ainda mesmo desencarnados muito ligados à Terra. Alguém tem alguma ideia sobre isso? Eu vou colocar a minha visão, né, de como que eu vejo esse processo. Eu vou então só primeiro falar novamente desse encarne, que aí eu vou fazer a ligação com o desencarne. Essa parte do encarne,
Ele é bem interessante porque no livro Missionários da Luz, que na terça-feira a gente ainda vai chegar nesse livro, né, o próximo livro, vai ter uma parte onde ele vai mostrar o processo de encarnação, toda a complexidade. O processo de encarnação, ele acontece toda uma transmutação do corpo energético. O ser é como se ele ficasse ali encarcerado, ele perde as suas percepções espirituais tão afloradas, e ali acontece a conexão com a estrutura física. Então essa estrutura realmente tem todo um processo energético de construção, inclusive dessa parte energética que conecta ao corpo físico, que é o duplo etérico. Então ele vai se desenvolvendo, vai estruturando, e isso não, quer dizer, no espiritismo, mas por conta ali da visão do Ramatiz, ele coloca, quer dizer, essa parte de 7 anos a gente vê em vários livros. O Ramatiz, ele coloca 3 períodos, que são períodos de 7, né? Porque esse 7 é mais ou menos só uma média, que seria do nascimento até os 7 anos, é essa estruturação da conexão do corpo físico e o duplo etérico, né, que ainda é uma estrutura física. Do 7 ao 14, vai sendo um acoplamento com esse campo físico do corpo astral, ou seja, o corpo astral também ele vai se conectando melhor com essa estrutura física. Então é quando vem, o corpo astral está ligado com as emoções, então vem a puberdade, né, essa descoberta, todas essas energias do amor, dos hormônios, então ele vai estruturando no corpo físico essa ligação. E dos 14 aos 21, vem um acoplamento nesse nosso campo físico, nesse consciente, do corpo mental. É quando, basicamente, começa a vir a pessoa a ter maior noção do seu papel aqui no planeta, ele começa a se perceber qual é a sua responsabilidade, o que ela quer fazer. Claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, depende do grau de maturidade espiritual, e ele é mais rápido ou mais lento, né? E aí ele coloca até que esse de 3 em 3, ele continua em novos níveis, né? De 21 a 28, é quando a pessoa mais ou menos ela já quer se organizar numa nova casa, ter a sua vida, ou seja, é ainda uma parte física agora, mas em uma outra escala, já com uma companheira, um casal, então está querendo estruturar uma parte física, né? Do 28 ao 35, ele já quer estar também emocionalmente já mais estruturado com filhos. Dos 35 aos 32, então ele já quer agora começar a curtir um pouco mais, né? Ou seja, é um novo acoplamento desse campo mental. E aí ele coloca, mas agora, então essa é uma visão do encarne. Agora do desencarne, eu vou fazer uma ligação com o livro Voltei, que para mim é um livro sensacional sobre o desencarne, porque ele vai contando a parte do desencarne e o que acontece. No desencarne, ele tem as primeiras rupturas, que aí o espírito ele foi contando, que é o espírito, tá ali Jacó, o irmão Jacó é só um pseudônimo, é Frederico Figni, ele chegou a ser vice-presidente da FEB, ele vai contando. Então, realmente, ele vai sentindo todo aquele torpor do corpo físico, da estrutura física se desfazendo. E eles vão rompendo aos poucos. Então, ele vai contando todo aquele torpor, né? Vai cortando, ou seja, energeticamente é como se fosse várias conexões ali, circulatórias energéticas que vão rompendo, aquilo vai trazendo um desequilíbrio ao espírito. Então ele foi sendo levado por todo o processo, e muitos passam por esse processo como aprendizados. E aí acontece um momento em que ocorre toda a ruptura do corpo físico, e ele vai mostrando várias etapas, o corpo físico ele foi sendo cortado em várias etapas, até quando Bezerra de Menezes, que era ele que estava nesse processo todo, falou assim, olha, agora vai ser o rompimento total. Ele conta assim, que ele sente toda a ruptura energética que teve. Só que não parou por aí. Aí depois disso, ele de certa maneira ainda está conectado com uma parte do duplo etérico.
o duplo etérico, ele continua ficando denso ainda. Então ele é levado para a cidade espiritual, já não está mais conectado ao corpo físico, mas ainda tem um longo processo para ele se desfazer do duplo etérico. Inclusive, ele termina no mundo espiritual, passando por uma celebração no momento que vai romper com o duplo etérico. Isso passou alguns meses até se romper. Então, foi todo um ajuste aí, e inclusive a passagem foi, houve ali a densificação, porque ele estava em um plano bem mais alto, do Bittencourt Sampaio, que tinha uma ligação forte com Frederico Figner. Então ele vai, e gente, há todo meio que uma celebração, meio que um ritual de passagem do rompimento do duplo etérico do seu corpo astral, ou seja, quando ele está ali em espírito. Se há mais processos depois, aí não conta, porque aí já vai chegar, é o fim do livro. Mas foram meses de ajuste. Tanto que com o duplo etérico, ele já foi começar a trabalhar, ele percebia ainda o quanto ele estava denso. Ele não conseguia emitir luzes mais fortes, sabe? Então, Silvio, como uma hipótese, eu acho que realmente vai tendo todo esse desfazer e esse reorganizar do corpo, dos corpos energéticos, sabe? Do corpo astral e do corpo mental mesmo, eu acho. Aí eu assim, se a gente conseguisse passar esse momento, né, de esclarecimento, né, para as pessoas, né, principalmente para aqueles grupos que creem que a morte é o fim, morreu, acabou, né, que existe toda uma preparação para você chegar, como você sair para fazer qualquer coisa de casa, você se limpa, você toma um banho, você se veste, você se arruma, você se prepara para sair. E quando você retorna, você saiu para trabalhar, quando retorna, você se prepara para continuar em casa. Você vai tirar aquela roupa, vai trocar de roupa, vai tomar banho, vai se fazer quase o mesmo preparo que você fez para sair, você faz quando retorna a casa. Então é mais ou menos a analogia que a gente faz no encarne e no desencarne. E assim eu vejo você explicando, né, eu prestando atenção, rememorando o que eu li aqui no texto, né, o porquê existe aqueles espíritos que ficam ensandecidos em querer sugar um pouco dessas energias ainda dos corpos, né? Porque se ele não compreende essa fase de transição, né, até o retorno, digamos assim, total ao mundo espiritual, ele quer se manter vivo. Então, como ele vai se manter vivo? Sugando as energias que dão aquela impressão a ele, né? Então, eu vejo isso como uma necessidade que a gente tinha que desenvolver mais um meio de levar esse conhecimento, né, à frente, né, espalhar esse conhecimento para as pessoas conseguissem encarar com mais naturalidade esses dois momentos da vida. Tanto ao retorno à Terra, que é o reencarne, quanto o retorno à pátria espiritual, que é o desencarne, e ainda encarado de maneira geral pela humanidade como uma coisa extremamente negativa, quando na verdade é um grande prêmio, né, que nós recebemos. Isso, e Silvio, esse ponto que você colocou foi tão bacana sobre esses espíritos ainda pegados a matérias que eles precisam ainda dessa energia vital e vão para locais, por exemplo, de matadouros, né, para pegar ali o sangue, aonde está cheio de energia vital. Esses espíritos, eles ao desencarnar, eles ficam ainda ligados ao duplo etérico. O duplo etérico fica ali com eles, eles ficam densos. Então eles necessitam dessa energia assim como se fosse para se alimentar mesmo. Tem alguns textos que falam essa saída com o duplo etérico como ele tá... Ô, gente, como é que é o nome mesmo quando a pessoa tá no balão, coloca aqueles pesos? Peso? O peso de balão. Ancorar? Não, ele tem Ancorar é navio, né? É navio, mas daqui a pouco eu me lembro. Enfim, ele fica ainda com essa parte do duplo etérico. Lastro.
o lastro. Então, você vai encontrar em alguns locais falando que o espírito ele sai lastreado, principalmente em textos que falam sobre o desdobramento espiritual. Porque quando a gente se desdobra, dependendo do trabalho, ou do, a- do pensamento da pessoa, ela sai com uma parte do duplo etérico. Então, ela sai lastreada, né? Então, às vezes, ela sai mais pesada ou mais leve. E, e quando desencarna também. Quando a pessoa desencarna, ela fica com essa, principalmente quando está muito ligada à matéria, ela fica com uma parte, ela fica lastreada, ela fica com essa parte ainda do duplo etérico. E isso, a pessoa sente fome, sensação de fome. Ela não vai mais falecer, mas ela fica ali com aquela vontade de se alimentar, com aquela vontade de se saciar e vai atrás. Então, vai em locais onde ela pode se saciar, né? Então, ela aure energias do sangue, energias do álcool e assim por diante. Então, é foi uma reflexão muito bacana aí que você trouxe. Uma pergunta. Diga, A Iva. pergunta também, mas para confundir mais ainda isso aí, é que a gente sempre ouve falar assim, que a gente vive morrendo um pouco, né? Toda hora a gente não morre um pouco. As células vão morrendo, a gente não tá. E esse processo porque assim, também não estamos morrendo o tempo todo, um pouco. Se a gente for olhar pelo lado encarnado, né, a gente nasce para começar a morrer, né? A ciência fala isso, né? É um paradoxo enorme, né? Você Isso, nasceu, isso. você E já saiu da vai sua começar mãe, você já está começando a morrer. o processo de Mas morte. eu acho que isso é um. Aí realmente vai só devaneios, né? Porque ninguém tem a menor ideia de como isso se desenvolve. Pelo menos eu nunca vi nada, ninguém nem falar nem de nada sobre isso. Mas isso é um fato, digamos assim, médico. O teu corpo tem uma tendência a ir se modificando e a partir na fase inicial ele vai num crescimento, né, expandindo, digamos assim, as células vão se amadurecendo, vão crescendo, se multiplicando, tu cresce, e depois ele entra num processo de, que a gente pode chamar, para não ficar chato, né, nem feio, né, de regressão, em que aquelas células já maduras começam a chegar ao fim do seu ciclo. E isso, a partir da idade, né, conforme vai avançando, isso vai se tornando cada vez mais intenso e em maior quantidade. Mais células nossas vão se deteriorando e cada vez um número que passa a suplantar as que vão se regenerando. E isso vai levando ao processo de que vai terminar, né, em última análise, no nosso desencarne. Mas isso é muito complexo mesmo. Só a ideia de você, que todo mundo já falou uma vez na vida, a única certeza que nós temos na vida é a morte. Já é uma coisa estranha de se dizer, né? Porque você nasce para morrer, você nasce sabendo que você vai se deteriorar, independente do que você faça. Ah, você vai fazer exercício, você vai ter alimentação tal. Independente disso, há uma, digamos assim, uma lei que determina essa evolução que não muda, é imutável. Você varia ela um pouco em termos de tempo, talvez estique um pouquinho, ou do jeito que a gente leva a vida encurte, mas sempre isso com uma constante observação da espiritualidade inegável, mas assim, isso é um fato real. A gente vem com tudo ali marcadinho e é só para passar um período mesmo, não tem como estender isso além da conta. Diga aí, é um irmão. período escolar, né? É um período de aprendizado. Então, é dado uma oportunidade. Estar aqui é uma oportunidade de aprendizado, da busca do melhoramento, né? Então, nós estamos aqui vivendo a nossa eternidade, né? Nós somos seres espirituais tendo uma vivência humana, não é isso? Então, é o certo, sim, aqui é uma passagem.
A gente passa pela escola, a gente não fica o tempo todo na escola. E a gente está aqui para sermos graduados na grande escola da vida. Né? Porque a vida é a messa suprema. E ela vai nos ensinando a sermos melhores, para melhor servir. Então, na leitura vai trazer esse período, né, da criança que encarna até os 7 anos, onde vão ser dados os primeiros passos, né? Então, a conscientizar isso para a gente ajudar essa criança nesse período. Ontem o meu netinho de 3 anos, depois eu posso pôr no grupo aqui, uma brincadeira para vocês, 3 anos, ele pediu para aprender italiano. Então, e eu acredito que nada está solto. Outro dia eu estava conversando sobre os milagres da vida, né? A gente está falando de Ubaldi, que está me cativando, o Ismael mandou o material do Ubaldi, o Silvio falou outro dia de Assis, falou que ele fala italiano, que a gente pode ir para a Itália com ele com o Solange, que já tem um intérprete e tal, e ontem, eu não conversei nada com isso com ele, tá? E ontem o neto chegou para a mãe dele e falou que quer aprender italiano. Quando ele era pequenininho, eu sempre gostei de abraçar árvores, tá? O José pegou e foi abraçar uma árvore. Eu falei assim, nossa, não é possível, gente. Ele nunca viu como fazer isso. Eu chego, fico, abraço a árvore e gosto de sentir. Eu ponho coração com coração. E sentir aquela vibração. Bom, então, aqui é um grande aprendizado. E a gente, observar a vida é uma grande escola de observação. Ver as crianças, né, desenvolvendo, e a gente é responsável por essas crianças. Todas as crianças. Não é só nossos filhos, não. Né? Então, esse processo de estarmos aqui, valorizar essa oportunidade de estarmos aqui, vamos partir, que possamos partir com maior conhecimento, melhores, mais amorosos, mais compreensíveis, mais ternos, mais flexíveis, né? Então, é isso aí. Mas até essa questão do aprendizado, para a gente é meio, assim, às vezes, até um pouco estranha, porque é uma escola, a Terra mas a gente não entende qual a necessidade desse aprendizado na Terra. Porque, na verdade, a gente aprende muito mais no mundo espiritual. Inclusive, quando encarnado, nós desdobramos e vamos às escolas espirituais, vamos fazer treinamentos, aperfeiçoamentos no mundo espiritual. A própria sequência de livros do André Luiz mostra como ele aprendeu, como ele está crescendo no mundo espiritual. Então, até essa coisa, a encarnação é um momento de aprender. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que todo mundo aprende aqui, mas a gente não sabe ainda qual é a real necessidade da gente encarnar para fazer uma coisa que, em teoria, a gente pode fazer no próprio mundo espiritual. São níveis então, isso diferentes. É um questionamento muito grande, até no meio espírita. Sim, qual a real necessidade da encarnação? Sim, mas o que acontece? Não tem o jardim de infância, não tem um grupo, não tem um ginásio, não tem a faculdade. Aqui é uma etapa do aprendizado, que a gente fez por merecer. Porque ter essa experiência humana de poder amar, sentir, tocar, chorar, viver, é grande. Com certeza é tirado da nossa memória, porque, imagina, a gente entra numa palestra, vai iniciar uma palestra, né? A gente entra já falando que já sabe tudo. Às vezes o palestrante está só alinhando o conhecimento para aprofundar. Não é isso? Então, por isso, beijo, assim, né, gente? Tira a nossa memória para a gente chegar. Isso eu já vivi, já sei tudo. Não, vamos começar outra vez. Começa do zero para você ver se você avança mais um pouquinho. Diga lá, Ismael. E esse ponto que a Diva também colocou sobre estarmos o tempo todo morrendo,
a gente vai percebendo que cada vez mais vamos ficando com dores ali, aqui, a gente não vai tendo mais aquela altivez, e isso vai cada vez mais nos despertando para a brevidade da vida, para a vida espiritual. Então, já é um processo do desapegar daqui, sabe? Que temos que cumprir logo a nossa missão. E tem alguns livros, né? Tem um livro que se chama O Sexo e Destino, que ele mostra todo o esforço que os mentores fizeram num caso que ia ser uma morte brusca. Como eles quiseram prolongar o máximo possível para que espiritualmente a pessoa fosse se preparando para o outro lado. Então, essa morte o tempo todo é um constante despertar para a vida espiritual mesmo. Né? À medida que a gente vai se percebendo com mais dificuldade, ali o joelho que começa a doer mais, aí você não consegue mais ler, começa a ter a presbiopia, é o lembrar que é breve. A Teresa d'Ávila, ela tinha na mesa de trabalho dela, um crânio humano, assim, ela ficava lá, para que ela sempre se lembrasse da brevidade da vida e que ela cumprisse o máximo, né, ela cumprisse tudo que tinha que fazer ainda aqui na Terra. Então, é isso, sabe? Esse, esse perceber-se morrendo, é se perceber entrando na vida espiritual e cumprirmos o que temos que fazer aqui da melhor forma possível. É assim que eu vejo. Ah, sim, concordo plenamente, mas rapidinho que já está na hora, né? Mas isso assim, mantém-se, né, o questionamento, né, de qual a realidade da nossa existência aqui. Que é uma escola, tudo bem. Pode ser o jardim da infância, o pré-escolar, tudo bem. Mas isso também existe lá. Então, qual a real necessidade? Não é só aprendizado. A gente não conseguiu ainda perceber. Mas não pode ser só aprendizado, que a gente pode aprender lá. Os sentimentos que a gente desenvolve aqui são todos desenvolvidos lá também. Então, tudo que a gente faz aqui, se aqui é uma cópia mal feita do lá, então por que tem que necessidade de vir aprender onde a escola é uma cópia mal feita da escola de lá? Então, esse ponto não é claro. A gente não tem ideia, porque qual é a real necessidade. É aprendizado? É aprendizado. Mas por que eu venho para uma escola que não é da mesma, digamos assim, categoria da escola de lá, para aprender uma coisa que eu posso aprender lá? Então, esse é o ponto que não é muito claro. Qual é a real necessidade da gente encarnar? Eu acho que são escolas diferentes, Silvio. A gente pode aqui na Terra estar em várias escolas. A escola mesmo, a gente pode estar em escola de esporte, escola de música. Aqui tem uma escola própria, única, que tem que ser passada e que, de certa maneira, lá, ela não tem, porque aqui a gente está com outro corpo. Então, a gente é colocado em provas diferentes. E lá se aprende, mas eu vejo tudo como escolas mesmo, sabe? Bom ponto esse, Silvio. Bom ponto. E é Mas vamos lá. interessante quando eles vão também para escolas em outros planetas. Para mim é tudo escola, tudo são aprendizados diferentes, porque são ambientes diferentes que vão sendo colocados. Mas bacana, bacana. Não, é uma coisa que a gente pode levar para o pensamento, né? É isso mesmo. Mas Quais vamos são lá, os gente. aprendizados? Muito bom. Muito bom. Então, deixa eu trocar aqui o texto para a musiquinha. Tá muito alto, gente? Pra mim tá bom, Silvio. Pra mim também tá bom. Então, meus queridos amigos, irmãos, com um real sentimento
que entre nós já encontrei irmãos de sangue, já encontrei talvez filhos, talvez pais, talvez já tenha sido o marido ou esposa de alguém aqui. Sinto dentro de mim, refletindo em todos vocês, um sentimento de união muito mais forte, muito mais transcendente do que a simples amizade que nos une e nos estimula toda manhã a acordarmos cedo, ligarmos nossos computadores, nossos celulares e sentir satisfação apenas de ver o rosto um dos outros. Esse é um sentimento que traz uma paz muito grande. Uma alegria que nos relembra os melhores tempos das nossas infâncias, onde tudo era paz, harmonia, quando tudo dava certo. E dentro da nossa capacidade de compreender, tudo acontecia conforme desejávamos e queríamos. Que é esse sentimento que nos eleva, que nos envolve e nos dá força. Sentindo todos no mesmo ritmo, na mesma passada, ouvindo nossos corações tamborilando exatamente no mesmo ritmo, nos damos as mãos. Nos damos as mãos com grande alegria, com muito amor. E dentro de cada um de nós, uma ternura indescritível vai tomando conta de cada célula do nosso corpo físico, de cada camada dos nossos corpos mais sutis, envolvendo todo o nosso espírito. Somos agora pura alegria, total satisfação. E isso permite que a sintonia com nossos mentores, com os nossos maiores amigos adquiridos em todas as nossas jornadas, se torne simplesmente perfeita. Nossos mentores se aproximam de cada um de nós numa sintonia tão bela, tão divina, que parecemos um só. E esse processo vai se repetindo em relação a cada um de nós, que nos integramos mais e mais com os nossos mentores, com os nossos grandes amigos e entre nós. Parece que cada um de nós, cada um dos nossos mentores, cada um dos grandes companheiros de nossas jornadas, sempre estiveram juntos. E vamos nos abraçando todos,
e nem percebemos que fomos delicadamente sendo retirados do nosso corpo físico para alçar voos mais e mais altos, mais e mais dignos, mais e mais divinos. Flutuando como uma pluma ao sabor do vento, com sua graça, com sua beleza. Vamos flutuando pelo universo, cercado de toda a sua beleza, de toda a sua sublime divindade. E vamos em direção à fonte, que hoje parece um sol irradiando. E assim ela se apresenta pela alegria do nosso reencontro. Dali, só amor e luz emanam em todas as direções e diretamente aos nossos corações. Adentramos por um portal que é o próprio sorriso dos nossos amigos.